Segunda-feira sossegada, sem muitos jogos, mas a partir de agora vai vir uma sequência muito grande de jogos de Brasileirão, de Premier League, reta final de ano e de temporada, e eu vou passar para vocês todas as dicas hoje aqui no canal. Então se inscreve aqui, já deixa o seu like e vem com a gente no nosso grupo gratuito para receber muito mais dicas e as melhores super cotações. Eu sou o Tiquinho, seja bem-vindo ao canal do Cara Apostar e vamos que vamos para as dicas de hoje, Premier League, Brasileirão e bingo, bilhete de alta ao final do vídeo de hoje. Vamos que vamos. E vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites desta terça-feira. A gente vai ter jogos aí essa semana toda, então passa todo dia aqui no canal que a gente vai ter dicas para vocês. A gente começa com o Bournemouth 11º contra o Everton 14º, né? Olhando a posição na tabela aqui, o Bournemouth está perto aqui das competições europeias, distante da zona de rebaixamento. Mesma coisa do Everton, que apesar de estar aqui 3 posições atrás, se vencer dá uma subida boa na tabela. O Bournemouth vem de um resultado decepcionante diante do Sunderland, chegou a estar vencendo por 2-0 e tomou a virada 3-2. A gente pegou o Sunderland, o empate aqui, e foi o quarto jogo sem vencer da equipe do Bournemouth, que tem um desempenho em casa que é muito bom, e é nisso que ele se agarra hoje para poder retomar o caminho das vitórias. O time do Bournemouth está invicto em casa nessa temporada de Premier League, né? Vindo numa sequência muito forte. O Everton, por sua vez, chega aqui também após uma derrota, 4-1, tomou diante do Newcastle e foi a sua segunda derrota na nova casa. O Everton, que vinha de 3 jogos de invencibilidade aqui, inclusive uma vitória diante do United fora de casa com um jogador a menos, agora quer voltar a somar pontos, tá? Eu gosto muito de destacar nas derrotas, né, para quem que os times estão perdendo. Então o Bournemouth nessa sequência ruim, ele perdeu pro City, que é totalmente normal, pro Aston Villa, totalmente normal, apesar do 4-0 assustar. O West Ham tá num viés de melhora, fez um 2-2 aqui interessante. Esse jogo diante do Sunderland aqui é o jogo pior do Bournemouth nessa sequência. O Everton, por sua vez, também tem alguns bons resultados. Conseguiu empatar com o Sunderland fora, ganhou do Fulham em casa e ganhou do United fora e perdeu pro Newcastle, City, Tottenham, resultados que são normais. É um confronto equilibrado, pessoal, mas eu gostei muito do desempenho do que eu vi do Bournemouth em casa nessa temporada até agora. Um desempenho muito seguro, marcando muitos gols e conseguindo vencer adversários, enquanto o Everton só conseguiu vencer 2 aqui. O Wolverhampton, que é o pior do campeonato, e o United com um jogador a menos. Esse jogo aqui é um jogo que foge um pouco da curva. Eu vou recomendar nesse jogo, pessoal, o Bournemouth empate anula, tá? Eu queria mandar o mercado de gols, mas o mais de 1,5 a gente tem que esperar para poder pegar no ao vivo. E tem sim, 2-1 dos placares mais prováveis aqui. 1-1 a gente tem a aposta reembolsada, então acho que a gente tem 1-0, 1-1, 2-0 e 2-1. Todos os placares a favor do Bournemouth, então o empate não deixa a gente muito bem defendido. É a minha primeira dica desse jogo. Fica atento que o mercado de gols também tende a ser interessante, tá? E aí pode ser uma pedida para o live. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Fulham recebendo o City. O Fulham conseguiu 4 vitórias, na verdade, nos últimos 5 jogos dentro de casa, e ele vem de uma vitória muito importante, 2 seguidas, né, para poder desgarrar dessa zona de rebaixamento. Uma em casa diante do Sunderland e outra fora de casa diante do Tottenham. Vitória muito importante para um Fulham que vinha aqui ameaçado pelos times de baixo, agora deu uma desgarrada e quer olhar para a parte de cima, que é onde o Fulham normalmente costuma estar esse meio de tabela, a parte de cima às vezes, com um time que eu sigo falando que é muito bem treinado, que consegue criar chances no ataque, que defensivamente cede, tanto é que tomou gols aqui em praticamente todos os últimos jogos. O adversário, por sua vez, é o Manchester City, que estava para poder vencer o Leeds facinho, abriu 2-0, se complicou, tomou 2-2 e aí fez no final 3-2 e acabou vencendo o confronto. A gente não ganhou o nosso handicap aqui, mas o City vem se mostrando cada vez mais forte e vai brigar aqui pelo título, até porque tem alguns adversários oscilando, o próprio Liverpool está aqui embaixo, o Chelsea e também o Arsenal, que perdeu um pontinho aqui para o Chelsea no último confronto, mas está 5 pontos acima, então a grande briga do City aqui é com o Arsenal no momento. O City, como eu falei, eu tenho gostado de ver as atuações. O City dá umas vaciladas um pouco mentais no confronto, se desliga das partidas e tem que ficar ligado o tempo inteiro, tá? Para não precisar de gol no acréscimo, mas tem controlado mais as partidas. Phil Foden tá jogando muito bem, balançou as redes 2 vezes contra o Leeds. E todas as partidas, né, que ele fez gol, o City ganhou nessa temporada. Então eu vou pegar para vocês aqui a vitória do City fora de casa. A invencibilidade do City diante do Fulham é a maior da Premier League no momento. São 18 jogos seguidos que o City vence a equipe do Fulham. A maior sequência da história do futebol inglês, né? Então eu vou mais uma vez na vitória do City aqui mesmo fora de casa para poder estender essa freguesia. Até para poder finalizar, pessoal, no futebol inglês também a gente tem aqui Newcastle e Manchester United, confronto bastante interessante também.
que eu tô com expectativa de ver, porque são dois times aqui que estão jogando um bom futebol nessa temporada. O Newcastle, ele vem aqui de uma boa sequência, vitória diante do City e vitória diante do Everton, mas ele costuma oscilar também, tanto é que ele venha de 2 derrotas aqui. Então o Newcastle é um time muito 880 nessa temporada. Ora ele faz partidas muito boas, ora ele dá umas tropeçadas que não dá pra poder entender. O Ultimate tá jogando cada vez melhor, ele marcou pela 7ª vez na temporada já sobre o Everton, e nas vezes que ele marcou, né, o Newcastle venceu em 11 das 13. Então, gols do Ultimate ajudam demais o desempenho do Newcastle, que, como eu falei, tem oscilado, mas tem se mostrado cada vez mais forte. Do outro lado, a gente tem o Tottenham, que não chega num bom momento, são 4 jogos já sem vencer, e o desempenho defensivo aí sendo um dos grandes problemas dessa equipe, que não está conseguindo render muito, segurar os adversários. Embora tenha aí Muani jogando muito bem, o Kudus também com boas chegadas, as entradas do Richarlison também no segundo tempo muitas vezes ajudando, marcando gols, fez um golaço do meio campo aí na última partida, diante do Arsenal, que foi a derrota, mas ele fez um golaço. Então o Tottenham está tentando se encontrar, são muitas mudanças de peças, embora seja um time com boa qualidade, é um time que, ora, né, acaba tendo um desempenho um pouco mais fraco. As cotações estão dando favoritismo para o Newcastle aqui, favoritismo em casa. O Newcastle vem numa campanha em casa nessa Premier League, vou até mostrar para vocês aqui o desempenho. Uma campanha muito interessante, são 4 vitórias em 6 jogos, perdeu só para Liverpool e Arsenal, 2 dos melhores, e o Tottenham jogando fora de casa também muito bem, às vezes até melhor do que dentro dos seus domínios. Pessoal, esse jogo aqui é um clássico jogo de mais de 2,5, tem gols dos dois lados, tem 2 gols pro Newcastle, tem 2 gols pro Nottingham, acho que esse jogo é 2-1, 3-1 aqui no mínimo, são dois times que oscilam, ora fazem partidas muito boas, como o Newcastle recentemente, ora fazem partidas titubeantes, como o próprio Newcastle e também o Tottenham. Então 1,80 exagerado gols aqui é o que eu mais gosto. Indo pro Brasileirão, meus amigos, a gente tem o Vasco aqui recebendo a equipe do Mirassol. Vasco que estava ameaçado por rebaixamento e ainda tá, né, numa combinação improvável aqui. O Vasco pode acabar caindo, mas o olho do Vasco aqui, ó, ele tá 4 da zona de rebaixamento, mas ele tá 3 aqui do G8. E todo mundo aqui agora, né, Atlético, Bragantino, Vasco, Grêmio, Corinthians, São Paulo, tá todo mundo querendo essa vaga de São Paulo aqui, porque muito provavelmente a gente vai ter um G8 no Brasileirão. O Flamengo ganhou a Libertadores, tem Cruzeiro, Fluminense, Vasco e Corinthians disputando a Copa do Brasil. Então, um deles vencendo vai abrir mais uma vaga aqui se eles terminarem. Cruzeiro, por exemplo, o Fluminense pode abrir uma vaga no G8. Então tá todo mundo de olho aqui nessa vaga, se não for pela Copa do Brasil, pelo Brasileirão. O Vasco que vem com o mesmo time que derrotou e goleou o Internacional na última partida, com alguns reforços ainda, né? Com o retorno do Tietê e também do David. Mas a tendência é que ambos comecem no banco, né? Dada a boa atuação do Vasco diante da equipe do Internacional. Foram muitas finalizações, uma criação e encerrou uma sequência de 5 derrotas. Curiosamente, essa vitória veio depois de exporem, né, que os jogadores estavam meio que contra o Diniz, e a torcida foi lá, comprou barato, falou, ó, tem que treinar, tem que correr, tem que jogar, e nós estamos do lado do Diniz, e aí depois o Vasco pega e deslancha, né? Então você vê como é que o futebol não é só tática, né? O gerenciamento de pessoas, as pessoas têm que estar imbuídas com o projeto, e o Vasco, depois dessa sequência ruim aqui, é difícil explicar mesmo se não for uma vontade, sabe? 1, 2, 3, 4 jogos sem fazer gol, de repente faz 5 no Internacional, coisa só que o futebol e times do Fernando Diniz proporcionam mesmo. O Mirassol, por sua vez, está tranquilão, garantido na Libertadores, quer garantir uma vaga no G5 também para poder ir direto, e deve conseguir, tá muitos pontos à frente. Mas o Mirassol não vem numa sequência boa, já não é de hoje nos jogos fora de casa, né? Tem dado alguns tropeços aqui recentemente, conseguiu vencer só o Sport, e hoje vai ter só o retorno do James aí, que cumpriu suspensão. De resto, Carlos Eduardo, Alisson e Negueba lá na frente, Danielzinho, Gabriel, Lucas Ramon e Reinaldo os laterais, o mesmo time do Mirassol aí, que encantou em uma sequência de bom futebol. Como eu falei pra vocês, o desempenho recente do Mirassol aqui, ele inspira cuidados, tá? É um time que vem desempenhando mal, não vem jogando muito bem aqui, vem tropeçando nos jogos, não conseguindo agredir muito em termos de gols aqui, mas é um time que é perigoso, e o Vasco costuma se complicar também, né? Então a gente tem que tomar cuidado. O que eu mais gostei nesse jogo, pessoal, o empate no do Vasco em 55, acho que a gente tá muito bem defendido. Se quiser duplar com ambas cartão aí, fica interessante também. E eu vou no Gigante da Colina aí para poder fazer
a boa diante da equipe do Mirassol, tá? E para poder finalizar, pessoal, Grêmio e Fluminense, jogo muito interessante também para as pretensões de ambos. O Grêmio, que ora ameaçado de rebaixamento, renovou o comando, todo mundo questionou, e agora o Grêmio tá aqui grandão para poder conseguir uma vaga no G8 também. Vem jogando muito bem em casa, aumentou muito as médias de finalização. Falei com vocês, a gente pegou a finalização do Grêmio, era 12,5, ele fez 13 no primeiro tempo, e agora vai pegar aqui a equipe do Fluminense chegando com essa sequência aqui dentro de casa. Mais do que isso, vai pegar o Fluminense com essa sequência aqui fora de casa. E o Fluminense já está praticamente garantido também na próxima Libertadores. O que o Fluminense pode almejar é uma vaga aqui em quinto para poder pegar a vaga direto, que obviamente é sempre importante, tá? Mas o Fluminense não tem jogado bem nos jogos fora e ainda tem em vista a disputa de Copa do Brasil muito em breve. Então, tradicionalmente, o Grêmio poupa jogadores importantes em jogos fora de casa, costuma poupar aqui, por exemplo, o Thiago Silva, mas hoje aqui, inclusive hoje ele tá aqui como baixa, né, para esse confronto, ele tá sendo poupado, o Canóbio tá suspenso e o Cano e o Manuel estão lesionados. Então, o Fluminense vai ter aqui desfalques relevantes, mas vai ter o Lúcio Acosta que tá jogando muito bem, não jogou o último jogo. Mas assim, não dá pra cotar o Fluminense como favorito. Eu acho uma insanidade do jeito que o Grêmio tá jogando dentro de casa, com o Fluminense com desempenho fora, com o desfalque do Thiago Silva. O Grêmio fica muito bem aqui e eu vou pegar o Grêmio ou o empate aqui contra o Fluminense também. Cotação de 1,55. Então, assim, acho que hoje vem um gabarito, pessoal. Gostei muito dessas dicas de hoje aqui, tô bastante confiante e vou me surpreender se a gente não for bem, tá? Então, se você gostou das minhas dicas ou tem outras, comente aqui. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. E para poder finalizar, vou deixar aí na tela para vocês o nosso bilhete com aquela odd alta e eu vou nessa pegada, né, da pressão de Vasco e também da pressão de Grêmio, né? Dois times aí para poder finalizar bastante, criar chances e eventualmente conseguirem pressionar os seus adversários. Duas odds altas nesta terça-feira para vocês. Beleza, pessoal? A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets.